Oi, turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar da unidade 11, contestação de um regime racializado de representação. A discussão vai ser sobre das páginas 211 a 222 do livro do Studfall que a gente está usando. Então, nesse regime de contestação, é importante a gente entender como que é possível haver uma contestação, como é que esse regime racializado de representação pode ser modificado, né? Existem contra-estratégias para começar a mudar esse processo de representação? Quais são as formas negativas de representação que podem ser revertidas por uma estratégia positiva? Essas estratégias são eficazes? Quais são os fundamentos teóricos? Quais são as críticas a essas estratégias? A gente vai passar por algumas delas agora. É importante, então, a gente perceber que existem contra-estratégias porque o significado ele nunca pode ser fixado, né? Se ele pudesse ser fixado, não seria possível haver mudança. Como há essa abertura para mudança, né? Então, há estratégias de transcodificação, que o Studfall chama, né? Então, a tomada de um significado existente, né? E a colagem em um novo significado, né? Um dos exemplos que ele dá é Black is Beautiful. Okay? Quando é que essas estratégias começaram? A partir da década de 60, as questões de representação e de poder adquiriram uma centralidade maior na política contra o racismo e nos movimentos sociais. E a gente vai passar, então, pelas 3 estratégias que o Hall aborda no livro dele. Tá? A primeira, então, estratégia de transcodificação é a inversão dos estereótipos. Como é que se faz isso, né? Você, então, entender que antes, nos exemplos que ele deu antes, né, dos negros conseguirem entrar para o mainstream, né, a partir dos filmes, ele faz essa discussão, como vocês viram, né? Então, nos anos 50, foi uma estratégia considerada integracionista no cinema norte-americano. Isso fez com que eles entrassem no mainstream do cinema norte-americano, mas eles tiveram que adaptar a imagem deles ao que os brancos tinham, né, sobre eles, e assimilar os estilos, a aparência, o comportamento, para, de alguma maneira, ser integrado a esse cinema, né? Com os movimentos, com o movimento dos direitos civis, nas décadas de 60 e 70, a afirmação da identidade cultural negra vai ser muito mais forte, tá? E vai buscar uma atitude mais positiva. Mas daí vai sair desse viés integracionista e buscar, né, enfatizar a diferença, ok? Mas valorizando essa diferença, numa atitude positiva. Então, essa inversão, né, de estereótipos, então é isso que a gente está vendo aqui, a inversão de estereótipos, que é a primeira estratégia, né, ela vai ser um dos frutos, né, do que ele chama dessa contra-revolução, é uma série de filmes que vai valorizar positivamente todas as características que normalmente são vistas como estereótipos negativos. Então, a gente vai ter personagens principais negros durões, caras durões, né, badass, como ele diz aí, que se davam bem no final dos filmes, e muito sobre os branquelos, né? Então, tinha essa discussão de que você, na verdade, não muda o estereótipo, mas você inverte essa avaliação, né? E foi uma estratégia tida como de sucesso, de bilheteria, certamente, e identificação da audiência, mas não teve o sucesso somente da audiência negra, né? Da população negra. Assim, os brancos também gostaram desses filmes, porque tinham, enfim, todos os... estava nos moldes daquilo que era esperado, né, do cinema. Então, uma das críticas, né, algumas críticas foram levantadas
ao se analisar essa estratégia, né? Alguns enxergam, então, esses filmes como exploração do negro. Outros apontam que, de fato, esse quadro ele foi uma melhora, né? Mas não sai dessas contradições da estrutura binária, tá? De estereotipagem racial, então não consegue sair dessa lógica. A crítica feminista negra mostrou aí que continua enfatizando, né, esse estilo exagerado de masculinidade do homem negro, então essa agressividade sexual dos líderes negros em relação às mulheres negras, e isso não foi modificado. Okay? Uma segunda estratégia de transcodificação é a partir de imagens positivas e negativas, né? Então a gente tentar substituir imagens negativas por outras positivas, né? E aqui a gente está falando, então, imagens positivas de pessoas negras, de sua vida e cultura. Sustentar a aceitação e a celebração da diferença, tá? Isso que pode estar por trás dessa estratégia. A gente, então, inverte essa posição binária, né? Então, a gente vai ler o que estava sendo visto como negativo de maneira positiva, como a gente citou já, Black is Beautiful. E a tentativa de construir uma identificação positiva para aquilo que é visto como negativo, né? Então, vai expandir bastante as representações raciais, né? Do que significa ser negro. Então, isso vai contra o que o estereótipo, como a gente viu, faz, né? De reducionismo, essencialismo, né? Que é um movimento próprio dos estereótipos. Eu coloquei aqui uma campanha da qual eu participei, era um projeto, eu fazia parte de uma ONG chamada Pra Mundo, e eu acho que é interessante mostrar esse making off para vocês e o clipe, porque a gente usou essa estratégia, né? Os jovens que vivem na favela, então, resolveram que, por conta de todo o preconceito que eles vivem, que eles sofrem por viverem na favela, a campanha deveria ter esse foco, né, de valorização. Então, acho que vale a pena a gente dar uma olhada no making off e daí o clipe, que é bem rápido. Vamos lá. O que é favela para você? Não tem como explicar. A favela é o Rio de Janeiro inteiro. É um lugar muito ruim de se viver. Favela? Nossa, pergunta difícil. Favela é um problema? Não, é a solução. Por quê? É um meio de moradia dos mais necessitados. Quando a gente começou a elaborar a campanha, a gente começou a entender um pouco de símbolos e marcas e tal, para ver a força que o símbolo de cada produto, de cada campanha tem sobre alguma coisa. Para a gente poder fazer uma boa campanha, a gente precisa ter claro o objetivo e desenhar uma estratégia. Então, eu queria que vocês contassem para mim o que vocês querem fazer, para que eu possa dirigir bem a minha conversa para ajudar vocês. Mas nós vamos fazer isso de um jeito diferente, que se chama diálogo. E como é que vai ser a conversa? Você vai dizer para ela qual é o seu sonho de campanha.
E ela vai dizer para você qual é o seu sonho de campanha. O objetivo dela é ter uma campanha não só para essa geração, mas para outras gerações. E que sim, seria uma campanha que chamasse bastante atenção e eficaz, não como só um comercial que passa um mês e acaba e ninguém lembra. Uma coisa marcante, chamativa, que serve de exemplo para várias gerações. Então ele queria mostrar que na favela não só tem bandido, porque tem morador que é cozinheiro, tem outros que fazem outros tipos de trabalho. Então mostrar para as outras pessoas que elas precisam da gente de alguma forma. E onde é que você mora? Só uma pergunta. Bom, eu moro no Complexo da Maré, em Bom Sucesso. Aonde? Complexo da Maré. E onde você mora? Eu moro em Copacabana. Copacabana? Avenida Atlântica. Então tá, eu vou vir aqui, mas o emprego eu acho que é seu. E a gente vê que a sociedade não conhece na favela nada, praticamente nada na favela. Vê o que a mídia mostra e a mídia só mostra o lado negativo da favela. Eu sou daqui. A minha cidade é a mesma que a sua. Meus planos são os mesmos que os seus. As minhas necessidades são as mesmas que as suas. Os meus direitos são os mesmos que os seus. No Rio existe aproximadamente 1.500.000 jovens. E mais de 300 mil moram em favela e são discriminados por isso. É hora de rever seus conceitos. Favela? Eu sou daqui. Né? A gente nessa terra, a gente vai continuar com ela por muito tempo, mas saiu bastante na mídia até, enfim. Mas acabou sendo localizada porque dependia, né, de patrocínio, de fundo. Procurei também outras campanhas relacionadas, então tem essa campanha nas mídias sociais do Stop Favela, né, hashtag Stop Favela Estigma, que visa também, então, sair desse olhar negativo, né, para a favela e mostrar o positivo. Eu que trabalhei já bastante, né, com psicologia na área social, na área, né, tem também psicologia comunitária, a ideia é sempre que a gente mude essa perspectiva da falta, né, para a potência que existe nos lugares. Então, você não vai chegar lá achando que você sabe, você não vai chegar lá achando que
Então, vou procurar o que falta aqui, né? A gente chega para trabalhar querendo entender o que é forte, o que é potente na comunidade e, claro, também, né, qual é a demanda em relação às mudanças. Mas é um olhar que diferencia o que normalmente se tem, né? A gente é um fazer que precisa desse olhar diferente, tá? Desse olhar propositivo, até para ser propositivo. E aqui ele cita, né, Hall cita a campanha da Benetton, essa é uma das campanhas da Benetton, e uma das críticas essas campanhas, por exemplo, elas se apropriam da diferença, transformam em espetáculo para vender, né? Ou seja, para beneficiar a própria marca, ou elas, de fato, são uma declaração política, né, dessa necessidade de vivermos mais tranquilamente, num mundo que é plural, diversificado culturalmente, até que ponto é apropriação ou não, né? Uma outra crítica em relação a essa estratégia é que os binários não foram deslocados, então o significado continua a ser enquadrado por eles, né? A estratégia vai desafiar essa visão binária, mas não vai prejudicar. Então, assim, ao mostrar homens rastafaris pacíficos que tomam conta das crianças, né? Que estão interagindo com as mulheres de uma maneira boa, ainda assim pode no dia seguinte sair, né, notícia de um homem negro, exótico e violento. Então, assim, acaba por não destruir a outra, né, esse outro estereótipo, ok? Então, esse imaginário, né, tem essa problematização da identidade racial, que é complexa, né? Mas um dos perigos também é que se homogeneiza de tudo que não é branco é o outro, né? Então, todas as culturas brancas são o outro, né? Sem entender que há aí uma diversidade imensa de culturas, povos e pessoas. A última estratégia pela qual Hall passa, né, de transcodificação através do olhar da representação. E essa estratégia vai entender que essa ambivalência da representação, né, essa complexidade de ambivalência existe e ela vai contestar a partir daí. Tá? Ela não está tão preocupada em introduzir um novo conteúdo como anterior, né? Mas com as formas de representação racial. Ela também entende que como a gente não consegue fixar significado, né, não há uma possibilidade de construir apenas uma imagem e ficar com ela, né, ter uma vitória final e ficar com essa imagem, né, com esse significado. Então, o corpo do homem negro vai ser tomado como um principal local das estratégias representacionais. E a ideia é que fazer com que os próprios estereótipos, né, operem contra eles mesmos. Então, vai deliberadamente contestar as definições sexuais e de gêneros dominantes, né, da diferença racial em relação à sexualidade dos negros. Essa estratégia vai jogar com o olhar, né, da gente e tentar tornar estranho esse olhar por meio da própria atenção. Então, ela vai tentar desfamiliarizar e tornar explícito o que está escondido, especialmente em relação às dimensões eróticas. E daí a gente vê que a foto aí deixa claro isso, né? Uma das críticas, né, aos fotógrafos gays, que, por exemplo, esses dois exemplos, né, que Hall coloca, são fotógrafos gays, e eles são acusados daí de fetichismo
e de fragmentar o corpo negro para se apropriar dele simbolicamente para o seu próprio prazer. Mas isso não é consenso. Como todas as críticas que foram levantadas aqui dessas estratégias, né, nada é consenso, né? As estratégias são postas, são colocadas, né, para acontecer, e as críticas vêm, mas não se chega a um consenso, né, sobre elas. Daí, só para a gente fechar, então, e para entender essa leitura sobre fetichismo ou não, se de fato acontece esse fetichismo racial, né? Esse autor, né, coloca que é necessário inverter essa leitura, não como uma repetição das fantasias racistas, mas como uma estratégia desconstrutiva, que começa a desnudar as relações sociais e psíquicas de ambivalência que estão em jogo nas representações culturais de raça e sexualidade. Então, é um pouco esse descortinar, né, do que já existe aí de ambivalente e de complexo, né, na representação. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e até a próxima.